Olá pessoal, saudações a todos. Cá estou aqui novamente, apresentando agora o algoritmo da multiplicação, certo? Então, vamos lá. Então, vamos dar uma olhadinha nas diversas formas de como fazemos a multiplicação? Vamos lá? Então, como foi mostrado anteriormente, né, nas outras aulas, vamos demonstrar aqui primeiro usando material dourado, certo? Então, vamos lá. Na multiplicação, certo? A multiplicação com o material dourado, ela pode ser feita, né, uma das formas que ela pode ser feita é através da soma iterada de parcelas. Ou seja, vamos literalmente somar um determinado número por ele mesmo, de acordo com a quantidade de vezes, pela quantidade de vezes que ela aparece. Tá? Isso é o que nós comumente vimos quando é introduzido, né, o conteúdo de multiplicação. Né? Por exemplo, nós temos 5 vezes 3. O que seria o 5 vezes 3? Seria 5 mais 5 mais 5. Né? 5 somado, você vai pegar o número 5 e somar 3 vezes esse número 5. Né? Então vai ficar 5 mais 5 mais 5. Certo? Então vamos ver aqui. O primeiro exemplo aqui vejam que esta peça aqui a princípio não faz parte do material dourado, tá? Se você... Não, vou deixar daqui para depois. Então, não faz parte do material dourado, foi uma figura que eu manipulei, né? Eu fiz de uma forma que fosse diferente do material dourado. Então, iremos supor aqui que realmente seja o material dourado em si, mas vamos continuar. Usando essa soma iterada de parcelas, podemos decompor a figura em colunas e assim contar os quadradinhos de somente uma coluna, né, já que todas as colunas vai ter a mesma quantidade de quadradinhos. Né, então, enfim, fazendo a contagem, né, dividindo as colunas aí, ó, a gente tem 10 colunas, como mostram esses números pretos aqui embaixo. Né, temos 10 colunas e cada coluna ela possui 12 quadradinhos. Né? Então, usando o raciocínio, né, das somas iteradas, nós vamos ter duas linhas de raciocínio aqui que a gente vai mostrar. Então aqui, ó, nós temos duas interpretações para resolvermos essa situação aqui, essa multiplicação, usando o raciocínio das somas iteradas. Qual é o primeiro raciocínio? O primeiro é que a gente pode somar os 12 quadradinhos 10 vezes, que no caso desses 10 vezes é o número de colunas. E o segundo raciocínio é somarmos as 10 colunas 12 vezes, que é o número de quadradinhos de cada coluna, né, o número 12. Então a gente tem um jeito ou tem um outro. Né, e se olharmos aqui, independentemente da forma que a gente fazer, o resultado vai ser o mesmo. Então vamos lá. Fazendo aqui o primeiro raciocínio, né, somando 12 quadradinhos 10 vezes, a gente vai ter essa soma aí que vocês estão vendo, né, bem longa, né, 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12. E aqui, ó, podemos fazer uma pequena manipulação para poder tornar mais fácil esse cálculo, certo? Para isso, a gente vai considerar que 12 ele é igual a 10 mais 2. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem 12 vezes 10, não é isso? 12 vezes 10, e isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 10 vezes 10 mais 10 vezes 2, tá? Então, aqui no caso, a gente fez uma distributiva aqui, né? E a gente fez dessa forma. E 10 vezes 10 é 100, né? São 100, e 10 vezes 2 são 20. Então, beleza. Somando 100 mais 20, temos 120 como resposta, ou seja, 12 vezes 10 é igual a 120. E nós temos aqui o outro raciocínio, né, que é somar 10 colunas 12 vezes. Então, a gente vai repetindo aqui 10 mais 10 mais 10, 12 vezes. Então, aqui, visualmente, aqui é muito mais fácil da gente resolver dessa forma. Então, a gente conclui, né, que 10 vezes 12 é igual a 120. E daqui em diante, né, vamos simbolizar o sinal de multiplicação através do x, nessa cruzinha, tá? Portanto, os cálculos anteriores eles ficam representados dessa seguinte forma
como mostra no slide. 12 vezes 10 igual a 120 e 10 vezes 12 igual a 120. Vejam que, mesmo com a ordem invertida, o resultado foi o mesmo, né? Deu a mesma quantidade de quadradinhos. E isso a gente vai ver um pouquinho mais tarde nas propriedades da multiplicação. Agora nós vamos para o nosso segundo exemplo, tá? Observe que a gente também pode agrupar essa forma de a gente raciocinar de como dividir as parcelas na multiplicação. A gente pode fazer isso de maneiras muito diferentes. Isso aí vai de acordo com a criatividade do aluno, né, da pessoa que estiver resolvendo. Então vamos mostrar aqui com esse exemplo aqui. Quantos quadradinhos existem na figura abaixo? E aí? Uma das formas aqui que é possível de você resolver é fazer essa divisão aqui. Tá certo? Dessa parte azul, vermelha, laranja e verde. Né? Então, com isso, a gente faz a contagem e a gente conclui aqui, né, que a gente vai ter 18 colunas com 12 quadradinhos cada uma. E essa foi a forma que eu dividi. Beleza. Então, dessa forma, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 10 colunas com 10 quadradinhos, que é representado por essa parte azul, tá? A gente vai ter 10 colunas com 2 quadradinhos, né, que é a parte verde, tá? Também a gente vai ter 8 colunas com 10 quadradinhos cada uma, que é essa parte vermelha, tá? E 8 colunas com 2 quadradinhos, que é a parte laranja. Então, usando a representação, né, aqui, a gente vai ter que o cálculo ele fica representado dessa forma aí. 18 vezes 12 é igual a 10 vezes 10 mais 10 vezes 2 mais 8 vezes 10 mais 8 vezes 2. Então, resolvendo, a gente vai ter o seguinte, vai ter que 18 vezes 12 é 100 mais 20 mais 80 mais 16. E fazendo toda essa adição aí, a gente vai concluir que esta figura aí, ela vai ter 216 quadradinhos no total. Tá? A segunda forma é expressão matemática. E aqui eu vou falar um pouco sobre as propriedades da multiplicação, né, como eu tinha dito anteriormente, tá? E o que eu coloquei aqui foi o seguinte, ó. Bem, aqui não temos muito o que falar, já que anteriormente já falamos, já mostramos a representação da multiplicação usando as expressões numéricas, né? Então, vamos lá para a primeira propriedade. Opa! Então, primeiro vamos aqui para os termos da multiplicação, né? Então, vamos lá. Assim como vimos nas operações anteriores, tá? Iremos mostrar aqui para vocês quais são os termos, né, que encontramos na multiplicação, né, os termos da multiplicação. Nós temos uma primeira forma, tá, que é usando dois termos, por assim dizer, dois números, né, multiplicação com dois números. Ela pode ser dessa forma aqui, né? Você vai ter um multiplicando, tá? Multiplicado pelo multiplicador, ou melhor falando, né, um multiplicando vezes o multiplicador, e isso vai gerar como resultado o produto, tá? E quando tem mais de dois termos, como, por exemplo, se eu estiver multiplicando 3 números ao mesmo tempo, não tem como colocar um multiplicando e um multiplicador, né? Não tem como. Então aqui a gente pode simplificar isso chamando esses termos de fatores, tá? Então vai ficar o seguinte: fator vezes fator é igual ao produto, tá? Ou como aqui embaixo eu coloquei, né, com 3 fatores, né, fator vezes fator, que é igual ao produto, né, caso seja uma multiplicação entre 3 números. Então, a primeira propriedade que vamos ver aqui é a que mais costumamos falar, né, dizer, né, que a ordem dos fatores, opa, calma, vamos lá, respira. É que a ordem dos fatores não altera o produto, certo? E essa propriedade é chamada de comutatividade, tá? Aí aqui nós temos aqui uns exemplos aqui. Nós temos 3 vezes 2, que é igual a 6, e 2 vezes 3, que é igual a 6. E aqui embaixo nós temos 12 vezes 10, que é igual a 120, e 10 vezes 12, que é igual a 120, né? Que foi o que a gente já viu anteriormente aqui.
E um exemplo meio grandinho aqui que eu coloquei aqui foi de 50 vezes 23, que é igual a 1150, e 23 vezes 50, 1150 também. Então, como vimos isso no exemplo anterior com material dourado, independente se multiplicarmos a altura pelo comprimento ou o comprimento pela altura, o resultado vai ser o mesmo, né? A gente vai ter a mesma quantidade. E usando esse mesmo raciocínio, né, da propriedade comutativa, nós temos a propriedade associativa. Tá? Geralmente, essa propriedade é exemplificada com uma multiplicação usando 3 fatores, né, 3 números. Mas também ela é válida com uma multiplicação com infinitos fatores. Indo para um exemplo mais básico, né, utilizando 3 fatores, temos que a ordem que iremos multiplicar, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que a ordem que iremos multiplicar esses números não vai afetar o resultado final. De certa forma, a gente pode dizer que a propriedade associativa é a forma mais geral da propriedade comutativa. Tá? E aqui nós temos dois exemplos, temos um exemplozinho aqui. Nós temos aqui 2 vezes 3, né, entre parênteses, vezes 5 é igual a 30. Por quê? A gente vai ter ali, né, 2 vezes 3, que é igual a 6, e 6 vezes 5, 30. Beleza. Ou a gente pode primeiro multiplicar os dois últimos números. E é o exemplo aqui da direita. A gente multiplicando primeiro o 3 vezes 5, a gente vai ter 15. Aí vezes 2 deu 30 também, ou seja, a ordem você que faz, né? Independentemente da ordem, vai estar correto. Então, o próximo exemplo vai ser abordado aqui primeiro com o que a gente já viu. Então vamos lá. Agora vamos considerar o último exemplo para entendermos melhor essa próxima propriedade. Anteriormente vimos que a multiplicação de 18 vezes 12 ela pode ser dada dessa seguinte forma aqui que a gente viu, né? Aquela que a gente dividiu aquela figura em partes azuis, vermelhas, verde e laranja, né? Mas também ela pode ser expressa da seguinte forma aí abaixo, aqui no meio, aqui. 18 vezes 12 pode também ser escrito como 10 mais 8 vezes 10 mais 2. Vejam que a gente fez uma espécie de decomposição aqui, né, dos números. Então, 18 ficou escrito como 10 mais 8 e 12 ficou escrito como 10 mais 2. E que no fim a gente também vai chegar na mesma expressão aqui que a gente encontrou anteriormente. Por quê? Por causa da propriedade distributiva. Tá? Ela se chama distributiva, né, porque a gente faz, entre aspas, aqui uma distribuição, né, das operações aqui com os números, e ela é feita mais ou menos como é mostrado aqui nessa figurinha aqui. Na parte vermelha, aqui na seta vermelha, a gente vai ter 10 vezes 10, né, que vai resultar aqui esse fatorzinho aqui, né, nessa parcela aqui, tá? Aí 10 vezes 2 vai resultar aqui nessa parcela aqui de 10 vezes 2. E na parte verde, né, que é usando o outro termo aqui da decomposição que a gente fez, aí a gente vai fazendo a mesma coisa. 8 vezes 10, tá? Aí fica 8 vezes 10 aqui. E 8 vezes 2 fica aqui 8 vezes 2. Certo. E percebam, tá, que anteriormente separamos os números usando a decomposição decimal, assim como estávamos utilizando nas outras aulas, como eu tinha falado. Mas aqui nós podemos utilizar um pouco mais a nossa criatividade. Na multiplicação permite um pouco mais, por assim dizer. A gente pode escrever 18 como 6 vezes 3 e 12 como 6 vezes 2. Ou seja, uma outra forma de a gente representar essa multiplicação é essa daqui. 18 vezes 12 é igual a 6 vezes 3 vezes 6 vezes 2. Que dá no mesmo. Porque vejam só, ó, eu vou usar a propriedade lá associativa. Vocês vão ver que eu vou multiplicar aqui esse 3 com esse 2 aqui. E aqui vai resultar no 6 também. Ou seja, 6 vezes 6 vezes 6 é a mesma coisa que 18 vezes 12. Que também a gente vai ter como resultado o número 216. Qualquer coisa é só vocês testarem aí na calculadora aqui, não tem problema nenhum. O resultado vai ser o mesmo.
Ou seja, a gente pode decompor os números de qualquer forma, desde que seja coerente, tá? Essa decomposição aí que você fizer, e o resultado ele vai se manter o mesmo. Um último exemplo aqui, né, de como escrever essa multiplicação, por exemplo, é escrever 18 como 20 menos 2. Por que não? Né? Para você ver que existem diferentes formas de como escrever a multiplicação, né? Então você vê uma multiplicação difícil, você não, peraí, eu vou facilitar aqui, decompõe aqui, né? Vai separando aí os números, você vai encontrar uma multiplicação que é mais fácil do que a que você está fazendo, originalmente está fazendo. Então vamos lá aqui. Escrevendo 18 como 20 menos 2, a gente vai ter aqui, ó, 18 vezes 12, tá? Vai ser igual a 20 menos 2, tá? Vezes 12. E usando aquela propriedade, né, da distributiva, a gente vai ter que 18 vezes 12 é igual a 20 vezes 12, tá? 20 vezes 12 menos 2 vezes 12. Então, 20 vezes 12 vai dar 240. E 2 vezes 12 vai dar 24. Então, fazendo essa subtração aqui, a gente vai encontrar o mesmo número, 216 aqui. Então, percebam que na multiplicação a gente pode usar a nossa criatividade para tornar o cálculo mais fácil ou mais difícil. Isso vai depender de cada pessoa, de cada indivíduo, tá? Então, essas propriedades que eu falei não são as únicas, tá? Existem muitas outras. Então, aqui eu vou falar algumas aqui que tem a sua importância de que a gente tenha conhecimento, tá? A primeira é o elemento neutro. A gente vai ter aqui o seguinte: se um multiplicando ou um multiplicador, ou no caso o fator, né? Se um dos fatores for igual a 1, a gente vai ter que o produto vai ser igual ao valor do outro termo. Isso aqui, para ser específico, é na multiplicação entre dois números, tá? Na multiplicação entre dois números. Se um desses dois números for o número 1, o resultado vai ser o outro número, tá? Como a gente vai ter aqui, 50 vezes 1 é igual a 50. 1 vezes 4 é igual a 4. E 1 vezes 1 é igual a 1. Tá? Então, aqui a gente tem aqui também o porquê disso. Então, vamos lá. Isso porque, se temos uma soma com um determinado número, então o resultado vai ser esse próprio número. Ou também, a gente pode ter várias somas com o número 1, que o resultado vai ser o número de vezes que a gente soma esse número 1. Então, beleza. Justificado. A gente também tem quase esse mesmo raciocínio, tá? Com o número 0, tá? E o número 0, qual é a propriedade que é relacionada com o número 0? É um elemento nulo, tá? Se a gente tem aqui uma multiplicação entre dois números, se um dos fatores for o 0, a multiplicação sempre vai ser 0, tá? Como a gente tem aqui, 124 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, e 0 vezes 34 é 0, ou seja, tem 0 multiplicando ali entre dois números, o resultado é 0, não precisa nem pensar. Voltando para o pensamento das somas, a gente vai ter o seguinte: a gente tem 0 somas para fazer, então, por consequência, o resultado vai ser 0, porque não tem nenhuma soma, vou somar o quê? Então, o resultado é 0. Ou até mesmo pensarmos que a gente vai ter várias somas com o número 0, que no fim a gente vai ter tendo como resultado o número 0 da mesma forma. Tá? E por último, aqui a gente vai mostrar aqui o dispositivo prático da multiplicação, ou a conta armada também, como vocês prefiram falar. Tá? Então, antes de a gente ir para o exemplo, a gente tem aqui a forma, né, de como os termos eles são distribuídos aqui na conta armada, né? Então, entre dois números, né, a gente vai ter aqui o multiplicando e o multiplicador, embaixo o produto, tá? Ou, simplificando mesmo, para poder deixar um pouco mais fácil as coisas, né, a gente vai ter os fatores e embaixo o produto, né, a resposta da nossa multiplicação. Certo, agora a gente vai para o exemplo agora, tá? Então, vai ser com o mesmo número, tá? Vai ser com os mesmos números que a gente utilizou. A gente vai ter a mesma multiplicação que a gente viu anteriormente, porém agora ele vai ter uma contextualizaçãozinha assim, né? Já que a gente está no contexto de Copa aqui, né? João organizou todas as suas figurinhas de jogadores de futebol em 18 pacotinhos com 12 figurinhas cada um. Quantas figurinhas ele possui no total?
Em teoria, a gente já sabe o resultado. Porém, vamos fazer aqui usando a conta armada, tá? Então, a gente tem duas formas de a gente fazer, né? Como tem mostrado na aula 1 e na aula 2. A gente tem a forma com o número não decomposto e com o número sem estar decomposto, né? Na multiplicação, pessoal, a conta ela fica um pouco mais complicada. A conta fica muito mais complicada de ser compreendida, então eu acredito que nem vale a pena que eu falar aqui. Então, vou pular essa parte aqui da decomposição aqui dos números, tá? Realmente é meio complicadinho de entender, muita coisa assim na tela, né? Como vocês podem ver, é complicadinho. Tá? Mas caso vocês queiram entender, tá aqui a foto, tá aqui o slide, quer dizer, mas realmente é um pouco mais complicado. Então vamos lá, o número sem estar decomposto, tá? Então são 18 pacotes com 12 figurinhas cada uma. Então, organizando aqui os números, tá? A gente vai ter aqui, né, o 18, né, multiplicando, vezes o multiplicador, que é 12. Beleza. E agora, como é que a gente vai resolver isso aqui? Então, resolvendo, ele vai ter o seguinte aqui, né, o passo a passo. Então, vamos lá. Começando da direita, né, na casa das unidades, tá? Vamos lá. 8 vezes 2. Quanto é que é 8 vezes 2? 16. Beleza. Porém, 16 aqui, não posso deixar o 16 aqui na casa das unidades. O que eu posso fazer? Assim como a gente viu na adição. Então, a gente vai fazer o quê? O resultado é o 16, certo? Então, a gente vai pegar uma dezena desse 16 e jogar para a casa das dezenas. Tá? Aí a gente vai esperar ela, a gente vai deixar ela lá um pouquinho guardada para a gente usar depois. Tá? Então, a gente vai ter aqui, né, o resultado. 16, né, a dezena subiu e o 6 fica aqui embaixo. Beleza. Feito isso, vamos para a casa da dezena agora. Beleza, indo na casa das dezenas, a gente também vai multiplicar com o número 2, escrito em vermelho aqui. Primeiro a gente vai multiplicar com a unidade do multiplicador, tá? Então, multiplicando, né, a gente vai ter aqui 2 vezes 1 é 1. Beleza. 2 vezes 1 é 1. Com o número 1 do 16, né, com a dezena do 16 que subiu, o resultado vai dar 3. Então, a gente colocou o 3 aqui embaixo como uma resposta, tá? Então, recapitulando aqui. A gente aqui nas unidades a gente vai ter 8 vezes 2, que vai resultar 16. Porém, 16 não pode ficar aqui na casa das unidades. Só pode ficar até o número 9. Então, como passou, a gente vai pegar uma dezena desse número e jogar na casa das dezenas. Beleza, jogamos na casa das dezenas aqui. Aí o próximo passo vai ser multiplicar esse número 2 aqui, né, esse número da unidade do multiplicador, com a dezena do multiplicando. Então, percebam que, em teoria, aqui a gente está fazendo o seguinte: 10 vezes 2, né, porque é uma dezena. Então, é 10. Então, 10 vezes 2, 10 vezes 2 é 20. Mais a outra dezena aqui vai dar 30. Mas como a gente já está aqui na casa das dezenas, a gente simplifica e coloca o 3 aqui. Beleza. Multiplicamos primeiro com 2. Agora, a gente vai multiplicar com o número 1, tá? Então, vamos lá. Multiplicando, vamos lá, a gente vai ter 1 vezes o número 8. Beleza? 1 vezes 8 vai dar 8. Então, eu coloco 8 aqui embaixo. Agora vem o questionamento aqui. Por que tem esse espaço aqui? Por que tem esse espaço aqui embaixo do 6? Porque é a mesma coisa que eu falei aqui anteriormente, aqui antes de a gente passar para o número 1. A gente diz 1 vezes 8 é 8, beleza, e deixou esse espaço aqui. Porém, o que aconteceu aqui? Na verdade, a gente está na casa da dezena aqui, não é verdade? A gente está aqui na casa da dezena. Então, isso aqui não é só um número 1. Isso aqui é um 10. Então, 10 vezes 8 é 80. Então, como é 80, né, é 8 dezenas, a gente vai colocar o 8 na casa das dezenas. Né? Em alguns livros, né, em alguns lugares aí, você vê pessoas colocando um 0 aqui embaixo do 6.
que eu acredito eu que realmente é o mais conveniente, é o mais fácil de ser compreendido, né? Você colocar o zero aqui embaixo, tá? Então 10 vezes 8 é 80. Porém, como o zero tem essa representação do vazio e tudo mais, tem livros que simplesmente não colocam nada, né? Eles pulam uma casinha aí. E tem alguns alunos que não sabem o porquê que tem esse pulo, mas é justamente por isso. Aqui é 10 vezes 8 é 80, né? Não é 1 vezes 8 é 8, por exemplo. É um 10. Então 10 vezes 8, 80, beleza. Colocamos o 8 aqui e aqui fica vazio, ou você coloca o zero. Tanto faz, fica a seu critério. E depois a gente vai multiplicar com a outra dezena, com a dezena aqui, né? 1. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Beleza, colocou 1 aqui embaixo. Como é que fica usando aquele raciocínio que eu falei agora? Fica 10 vezes 10. Na verdade, tem uma dezena aqui e uma dezena aqui embaixo. Então, 10 vezes 10, 100. Então, percebam que, de fato, tem uma certa coerência aqui embaixo. Então, é por isso que tem esse espaço. Por isso que tem esse gap aqui nesse espaço aqui. Então, é por causa disso. E para concluirmos a nossa multiplicação, né, já que não tem mais nenhum outro número aqui na casa das centenas do multiplicador, a multiplicação acabou aqui e a gente vai somar esses números aqui de baixo, tá? Então, somando aqui, ó, o 6 mais 0 vai ser 6, né? 3 mais 8 vai ser 11, tá? Aí colocamos um 1 aqui e subiu, né, a dezena do 11. E a gente vai somar essa dezena do 11 ali, 1 mais 1, 2. Beleza. E com isso a gente vai chegar no mesmo número que a gente viu anteriormente, o número 216. Né? Então, resumidamente, a conta fica desta forma aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.